Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Alexander Zverev, que olha, cai na terceira rodada do US Open, perde para Félix Auger-Aliassime, um jogo que antes, de acontecer, eu estava acreditando que o Zverev era o grande favorito, etc. E eu fui surpreendido, obviamente, com duas coisas: a ótima atuação do Félix Auger-Aliassime, a melhor partida de Grand Slam que ele faz desde uma derrota, inclusive, mas eu acho que ele jogou muito bem naquela época, né? Foi as quartas de final do Australian Open de 2022 contra o Daniil Medvedev. Lá o Aliassime estava jogando no nível que eu falava, caraca, hein? Esse cara vai dar muito trabalho no futuro, né? Mal eu sabia o que ia acontecer com ele, né? Mas quem sabe, ainda tem tempo, né? Tipo, vamos ver. O fato é que hoje, né? Ontem, melhor dizendo, né? Jogou com muita personalidade. E eu acho que o legal do jogo, sabe o que foi? A gente viu um Félix Auger-Aliassime que claramente percebeu a necessidade de fazer algo mais para ganhar esse jogo. E eu acho que assim, olhando para o que ele fez, agressivo com o forehand, teve um momento do jogo que ele estava com 20 winners de forehand contra 3 do Zverev, isso é importante falar no vídeo, né? Aí olhando para o jogo dele, até o backhand agressivo, aproveitando momentos de passada, toda vez que o Zverev ia para a rede ele dava um jeito de ganhar o ponto, né? Ele neutralizando completamente a envergadura do alemão na rede com golpes muito inteligentes. Ele jogou com inteligência, mas jogou com bastante agressividade e foi ofensivo. E não veio para a quadra para jogar apenas na solidez, trocando bola lá no fundo, porque ele sabe que se jogasse desse jeito não ganharia. Ele partiu para cima e olha que vitória ele teve. Mas não dá para não comentar do Zverev, porque assim, olha, assim não tá no auge, né? A gente tá falando de um tenista que pode ter tido ontem uma das melhores atuações dele em muito tempo. A gente vê a felicidade dele, não é à toa, né? Porque ele sabe do que é capaz, né? E voltar a jogar aquele nível de tênis que um dia já o levou a top 10, a 60 vitórias em um único ano, né? Obviamente anima o cara, mas o Zverev, gente, olhou o forehand dele do Zverev, dá vontade de chorar. Assim, que a gente vê lá os winners, né? Os winners quase todos Zverev vindo de backhand, porque com o forehand ele não machucava em nada o Aliassime. E sabe o que eu falei até no vídeo de ontem? Que eu achei uma porcaria que eu tava quase dormindo no meio do vídeo, de tanto sono que eu tava. Que assim, o Zverev ele tá sempre se segurando com o forehand porque ele não tem convicção alguma nesse golpe, né? Você vê que o backhand dele quando sai é rápido, é decidido, né? A bola vai igual um míssil, né? Tipo, parece que ele acelera mais com o backhand que com o forehand, mas não é porque ele gera mais potência no backhand, é que ele não hesita com o backhand, ele tem confiança plena nesse golpe. No forehand não. E aí aquele negócio, ele não tem aquela capacidade de gerar muito giro como o Ruud tem, ele não consegue bater reto na bola igual um Jannik Sinner, ele fica no meio do caminho tudo e aí ele deixa o golpe no meio do caminho. A gente viu que lá no Toronto e em Cincinnati, esse forehand não é essa porcaria que a gente viu ali nesse jogo contra o Aliassime, mas é tudo na questão da confiança. Eu não sei até que ponto, né? O Zverev é um cara meio bichado, né, fora de quadro. Tem essa questão da diabetes, tem, eu visto asma, né? Eu não acho que ele tem uma bombinha de asma porque ele acha divertido, né? Mas assim, a questão é, ele pareceu muito sem energia, carisbaixo nesse jogo, mas a questão que a gente coloca é, o quanto disso seria ele tá sentindo algo externo ou realmente ele sentiu acuado dentro de quadra porque o adversário surpreendeu? Porque ele achou que ele ia entrar em quadra e ia ganhar o jogo de qualquer maneira, né? Porque às vezes tem tenistas que chegam desse jeito. Ele vê o Aliassime apanhar do Sinner daquele jeito, aquele 6-0, 6-2, e fala: ah, esse cara aí, quando tenista top, não tá dando nada, eu vou ganhar de qualquer jeito, né? Aí na hora que ele percebe em quadra, quando ele perde o segundo set, quando ele já começa atrás o terceiro, aí ele pensa: não vou ganhar de qualquer jeito. E ele tenta fazer algumas coisas diferentes, começa a errar, joga a raquete no chão. E assim, pra mim o mais impressionante é isso. Mais do que qualquer coisa externa, ele perdeu a cabeça. Ele se sentiu perdido em quadra. Aí jogou raquete no chão, ficou frustrado e não achou caminho, entende? E aí jogou o jogo todo dele pra baixo, né? O backhand começou a errar mais, não machucou tanto no saque. O Aliassime foi o melhor jogador em quadra. E o Zverev, assim, a gente fica pensando, né? Será que ele vai ganhar um Grand Slam? É difícil dizer, né? Tipo, porque hoje a gente vê agora o cara nesse ano, o melhor resultado dele é a final lá da Australian Open. Ele deu sorte, inclusive, que o Djokovic não estava saudável nas semifinais, porque com o músculo rompido, o Djokovic ainda levou o primeiro set pro tie break. Imagina se tivesse saudável, né? A gente viu o Roland Garros, né? O Djokovic ganhou do Zverev. E ganhou com autoridade. E aí a gente pensa, né? A gente vê o Zverev jogando, né? Aí eu falo assim, é um tenista que tem história, se a gente parar pra pensar. Ele já ganhou um monte de Masters 1000, ganhou a ATP Finals 2 vezes, medalha de ouro.
é um cara com mais de 500 vitórias em nível ATP, e a verdade é que o cara deve chegar a 700, né? O cara não tem 30 anos de idade. Então, assim, eu acho difícil chegar a 1.000 vitórias, né? Mas será que o cara quer ficar marcado desse jeito? Eu consegui mais de 1.000 vitórias nível ATP e não ganhei um Grand Slam. Por mais que ele já tenha ganhado um monte de outras coisas grandes na carreira dele. Porque assim, você para pra pensar, Wawrinka ganhou o Grand Slam, Marin Cilic ganhou o Grand Slam, Del Potro ganhou o Grand Slam, aí vai lá, o Murray, isso aí também é meio óbvio, né? Um tenista muito acima da média, assim, né? A gente coloca assim, todos esses são, né? Mas o Murray estava mais próximo do Big Four do Big Three do que ele estava mais próximo do resto para muita gente. Então, olhando para o que a gente vê ali do Zverev em quadra, eu acho que tem momentos que ele realmente não acredita que vai ganhar esses títulos e ele, quando se vê em posição de adversidade, é sempre assim, né? O cara abaixa, né? Ano passado no US Open ele estava jogando bem, foi enfrentar o Fritz, né? E assim, o Fritz já deixou claro desde o primeiro game que o jogo seria pedreira, seria difícil, né? E ele, assim, mentalmente colapsou no final do jogo, né? A partir do momento que o Fritz abre a vantagem no tie-break ali do quarto set, a gente tem um momento ali que o Fritz sente e começa a errar, mas o Zverev erra mais, né? O Zverev tava com mais medo de perder aquele jogo do que o Fritz de ganhar. E aí aconteceu o que aconteceu, foi eliminado. E aí não ganha do Fritz de jeito nenhum. Perdeu na Lever Cup, perdeu na ATP Finals, perdeu agora em Stuttgart, entende? Vira um histórico assim, é uma bola de neve, né? E essas coisas vão atormentando ele. Ele pode falar que não, mas estão. E eu acho assim, para ele deve machucar muito ele tá nos últimos dois Grand Slams, cair numa primeira rodada, cair numa terceira rodada, não alcançar mais uma vez a segunda semana de um Slam. Tipo, no ano de recuperação dele em 2023, que ele voltou daquela lesão horrível que ele sofreu em 22, né? Ele ainda foi quartas de final nesse torneio. Então, é realmente assim, o Zverev, ele é o cara que, tipo, ele tira a empolgação dos torcedores dele, né? E pra mim, eu olho pra esse jogo e penso, né? Tipo, eu acredito que falta tênis pra ele ganhar a Grand Slam. Olhando pro forehand dele ontem, é impossível ele ganhar o Grand Slam batendo forehand daquele jeito. Mas eu não sou dessas pessoas que acham assim, não tem tênis pra ganhar o Grand Slam. Não acho o caso. Mas não, pra mim não tem cabeça. Eu já falei isso várias vezes. O problema do Zverev não é bola jogada. Porque mesmo nesse ano, o mequetrefe que ele vem fazendo, ele ainda pode terminar esse ano como o número 3 do mundo. Só pra vocês terem ideia. Ele ainda vai jogar o ATP Finals, então, mesmo no ano mequetrefe, ele fica entre os 8 melhores da temporada. Isso é uma amostra, tipo assim, bom jogador, isso é indiscutível. Acima da média, ele realmente é. Mas a cabeça, assim, até no ano passado, que foi muito bom dele, terminando com o 2 do mundo, né? Toda a grande chance dele ganhar um torneio daqueles, né? Ele dava uma pipocada, né? Austrália Open 2-0 contra o Medvedev, leva virada. Todos os grandes lances foi assim, né? Tipo, aí Roland Garros 2-1 contra o Alcaraz na final, só ganha 3 games depois disso, leva virada. Aí já tá ali, né, foi no Wimbledon, 2-0 contra o Fritz, levou a virada. Aí começa nessa freguesia pro Fritz, né? Lá no US Open também, perde pro Fritz 3-1 numa chave que teria o Tiafoe nas semifinais. A gente sabe que o Zverev é muito para jogador com o Tiafoe, né? Era a chance de mais uma final de Slam, jogou fora. E agora a gente vê o histórico do mundo. E no ATP Finals a mesma coisa. Enfrenta o Fritz, chance de ir para a final do ATP Finals, perde para o Fritz de novo. Então, e esse ano, assim, não dá nem para a gente colocar, ou talvez o jogo contra o Djokovic, mas a verdade é que assim, ele nem se colocou numa posição de estar ganhando de maneira impositiva o jogo e depois levar a virada, colapsar mentalmente, porque esse ano ele não está nem se conseguindo construir essas situações em tantas oportunidades. Então, assim, é frustrante. Esse ano eu esperava mais do Zverev, até porque ano passado em si, né, tipo, não era muita coisa que estava faltando para ele ganhar um torneio desse tamanho. Até porque ele teve 2 finais de Grand Slam no ano passado. Acho que foi 2, né? Agora tô lembrando que não foi só uma, né? Quem fez a final da Austrália Open esse ano. Mas ainda assim ele fez boas campanhas de Slam e assim, ele jogou fora grandes oportunidades de estar decidindo títulos enormes. E agora fica aquela questão, o tempo vai passando, vai surgindo outros oponentes, a nova geração vem chegando, Alcaraz e Sinner ficam cada vez mais fortes, então assim, ele tem que dar um jeito, né? E eu acho que enquanto ele não trabalhar esse aspecto mental do jogo dele, acho que independente de quem chegar ou dar melhor do que o Alcaraz, ele não ganha, porque assim, na maior parte dos exemplos que eu citei, não foi nem Alcaraz e nem Sinner que derrotou ele nos grandes lances. Até porque esse ano, ele perde lá pro Sinner, lá no Australian Open na decisão, ok. Djokovic aos 38 anos em Roland Garros, Hinderknecht na primeira rodada de Wimbledon, Aliassime fora do top 20 ganhando dele no US Open. Então isso mostra que vai além de Sinner e Alcaraz o problema, não é apenas isso. Então
Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.